Amém, queridos, glórias a Deus, amém? Bom, na semana passada então, eu comecei a ministrar uma palavra com vocês, chamado o caminho para o outro lado, né? Eu fiz a piada dizendo que não era ensinando você a morrer, não é nada disso, amém? Mas era ensinando, mostrando um pouco daquilo que Jesus, Ele espera de mim e de você em relação à nossa fé. Eu falei na semana passada a respeito de que muitas vezes passamos muito tempo orando a mesma coisa a Deus, pedindo sempre a mesma coisa, e muitas vezes nós não nos damos conta de que Jesus, Ele já te respondeu aquilo, porém você não ouviu, e você continua pedindo como se não tivesse amadurecido. Existem coisas que Deus, Ele já te entregou, porém Ele espera que você tome posse e avance, para que então Ele passe a responder outras coisas a nós. Às vezes estamos paralisados em algumas coisas, até com um pouco de falta de fé, às vezes com os mesmos questionamentos que tínhamos quando nós começamos, amém? Então eu comecei dando esse start na semana passada, e hoje eu quero continuar dando sequência, né, nessa ministração do caminho para o outro lado, vamos dizer, caminho para o outro lado, parte 2, mas agora eu quero falar um pouco a respeito do amadurecimento da nossa fé. É isso que eu quero trabalhar com a igreja hoje, o amadurecimento da nossa fé. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós começamos a chegar à igreja, quando chegamos até aqui, cada um de nós chegamos talvez com alguma expectativa de algo, ou com algum entendimento, ou com alguma fé em algo. Por exemplo, a pessoa que ela nasceu cristã, que ela vem de um lar cristão, onde seus pais já praticavam isso, ela vem com aquela fé meio que baseado por aquilo que os pais fazem, maneira como os pais eles caminham. Porém, no decorrer da sua própria caminhada, ela então vai descobrindo o que é fé, o que é aceitar Jesus, né? Então ela vai desenvolvendo o seu intelecto. Agora, aquelas pessoas que elas chegam à igreja, talvez com uma fé não completa, ou com algum pouco entendimento, ou chegam com alguns problemas, seja familiares, profissionais, físicos, seja o que for, essas pessoas elas acabam vindo, e no decorrer da caminhada elas vão recebendo de Deus porções de coisas que elas têm esperado, porém, se ela não tem um amadurecimento, então ela continua travada em outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes nós erramos com alguma falsa interpretação de fé em milagres. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele curou Bartimeu. Lembram dessa passagem? Bartimeu, ele era um homem cego que ficava à beira do caminho, né? Jesus passa e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o chama e o cura da cegueira. Só que Jesus não arruma emprego para ele, Jesus não coloca ele acima de nada, ele apenas o cura. Dali em diante, não depende simplesmente mais de Jesus. A cura era um milagre, está entendendo? Mas era necessário que ele avançasse. Aquele homem que estava no leito, né, que não andava, que desceram ele por cima da casa, abriram o telhado, ele era paralítico ali, desceram ele, Jesus o cura, ele passa a andar, mas Jesus não fez nada além disso. Digo, não que a cura não significava nada, significava muita coisa, mas a caminhada de fé dependia dele após aquela visitação. Estão entendendo? Às vezes nós temos uma expectativa de que Deus ele vai agir de uma maneira, porque nós achamos que já temos uma fé em tal nível, que daquele ponto em diante, quase que Jesus é obrigado a fazer com que tal coisa aconteça em nossas vidas. Senhor, eu tenho dificuldade para conseguir um emprego, e tenho orado isso há muito tempo, e nada acontece, eu estou vivendo de bico, mas o Senhor tem visto que eu estou vindo aqui todo domingo, todo culto, toda célula, tenho orado, tenho jejuado. Você ora já naquela, Senhor, você está vendo o que eu estou fazendo? Você está vendo o que eu estou fazendo aqui, Deus? Estou perdendo meu tempo, então, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me abençoar. Então a palavra diz que em tudo que pedires em meu nome, o Senhor dará. Eu estou pedindo em nome de Jesus, então o Senhor tem que dar. Mas isso é uma falta de entendimento daquilo que é fé, e é o que nós vamos começar a trabalhar hoje. Por isso, eu peço para vocês abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 em diante.
Nós vamos ler hoje uma história extremamente conhecida. Todas as crianças de escolinha, escola dominical, tudo que é lugar conhece, que é a história de Davi e Golias. Mas nós vamos tirar algumas pérolas para nós daquilo que nós vamos estudar hoje. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: um dia Jessé disse a Davi. Jessé é o pai de Davi, tá? Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão os seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposas e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar este filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém? Amém. Bom, então nós estamos aqui nesse momento da história, onde estamos vendo Davi. Ele tinha 3 irmãos mais velhos. Os 3 irmãos fazem parte do exército de Saul. Saul, ele está em uma batalha, o exército de Israel está em uma batalha contra o exército filisteu, e os irmãos de Davi estão ali, né? E então o pai de Davi fala para Davi ir até lá, entregar o almoço para os irmãos dele e descobrir como é que os irmãos estão e tudo mais. E nós vemos que Davi, ele chega ali, e o que menos ele se importa ali é entregar comida nos irmãos dele. Vocês veem que Davi, ele, no dia seguinte, o pai dele dá uma direção. No dia seguinte, né, que era para Davi ir lá falar com os irmãos, lembrando que Davi era pastor de ovelhas, Davi ele manda do pastor: ó, toma conta das ovelhas aí, pega a comida, vai lá ver os irmãos dele. Chega lá, ele encontra quem é o responsável da comida, larga a comida, não fala com ninguém, e ele vai ver o que está acontecendo. Ele quer saber da batalha. E aí ele vê Golias levantado, né, um gigante, fazendo um desafio. Eu não li aqui, mas antes dizia que Golias, ele desafiava os homens, né, do exército de Saul, dizendo algo do tipo: se vocês não são homem, envia um homem para batalhar contra mim. Se este homem me vencer, nós seremos seus escravos, vocês nos dominarão. Mas se eu vencê-lo, então vocês serão nossos escravos. E todos os dias Golias fazia isso. E Davi, ele chega ali, ele quer saber da batalha. Além de saber da batalha, ele pergunta assim: mas que ganha, né? Ganha o que quem matar Golias? Né? O que acontece? Aí eles falam: não, quem matar Golias, o rei prometeu casar com a filha e tal, assim, assado e tudo mais. E aí, mais à frente, eu não li para encurtar, mas Davi começa a perguntar, e o irmão dele pergunta assim para ele: mas já vem você aqui de novo, né, desse seu jeito, né? Eu sei que seu coração é cheio de petulância, não sei o que. O irmão dele começa a brigar com Davi. Davi fala assim: o que eu fiz? Só quero saber da batalha. O ponto é, Davi, ele é intrometido. Davi não foi chamado para a batalha. Gente, o que Davi era? Pastor. Davi, ele não era guerreiro. Davi, ele era pastor. Mas ele chega ali e ele quer saber o que é que está acontecendo. Por que, né, que as coisas estão desse jeito.
faz um desafio e os guerreiros saem correndo. Então ele fica ali e fala: não, mas está errado. Ele não é guerreiro, ele não é do exército, ele é pastor, mas ele é intrometido. Ele quer saber, ele não aceita, amém? Então, quer dizer, o mundo está do jeito que está. Quando você olha para o mundo hoje, você vê a política do jeito que ela é, os governos como eles são, os valores da maneira que são, as coisas do jeito que são. Sabe por quê? Porque nós, que somos povo de Deus, nós não nos intrometemos. Porque nós ficamos a nós, que nós ficamos apenas no posicionamento de orar. Não que orar não faça diferença, não entendam mal, entendam o contexto que eu estou entrando. Mas nós não nos posicionamos para fazer algo diferente, Davi, o que ele está fazendo aqui? Davi, ele chega, ele quer saber, porque ele fala assim: eu quero, essa é a minha responsabilidade, esse é o meu povo, é a minha responsabilidade. Ali, isso é uma questão de amadurecimento, amém? Está entendendo por enquanto aqui? Então, às vezes nós vemos as coisas como estão e achamos que a responsabilidade é do prefeito, achamos que a responsabilidade é do pastor da igreja, achamos que a responsabilidade é do presbítero, achamos que a responsabilidade é do diácono, achamos que a responsabilidade é do professor, achamos que a responsabilidade é dos outros, e nós não nos posicionamos, nós não entramos na posição que nós temos que ser. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, é que a fé que você tem, a fé que foi desenvolvida em você, o chamado de Deus que foi desenvolvido em você e que foi desenvolvido em mim, ela não apenas é para o nosso uso próprio, ela é para cumprir a vontade do Senhor. Então nós precisamos sim nos posicionar, usar a nossa fé para mudar a história. Amém? Amém? Está entendendo? Agora, mudar a história é o quê? Quando nós falamos de mudar a história, às vezes pensamos: não, vamos mudar a história desse país que nós moramos, vamos mudar a história. Não, muda a história da sua casa, muda a história da sua família, Na minha época as pessoas diziam que briga de marido e mulher não mete colher. Já viu essa expressão? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Imagina se eu, como pastor, tivesse isso para mim. Ah, não, eles estão na minha igreja, eles estão mais. Não posso orar um pouquinho, orar para Deus, deixa esse mato lá. Não existe isso, existe uma responsabilidade. A sua fé exige uma responsabilidade sua. Quero ouvir um amém? Amém. Exige. Então, a responsabilidade de orar não é no grupo de intercessão. A responsabilidade de louvar não é responsabilidade do grupo de louvor. A responsabilidade de passar a palavra não é responsabilidade do pastor. É sua, minha, em todos os momentos. Então Davi, mesmo sendo um pastor de ovelhas, não era um guerreiro, não foi treinado para isso, mas quando ele chega, ele fica inconformado. Ele vai dizer assim: o quê? Como assim? Como assim? Não é? Então, queridos, quando é que eu amadureço na fé? Quando eu assumo a responsabilidade, quando eu trago a responsabilidade para mim. Se Deus te deu um chamado através do pastor, da pastora, Deus te deu um chamado através do seu trabalho, Deus te deu algo que você é chamado para estar em um ambiente onde a palavra dele vai ser pregada. Deus te chamou para fazer algo. Não é a responsabilidade que organiza fazer as coisas. A responsabilidade é sua de se posicionar. A responsabilidade é minha de me posicionar. Deus não fez apenas um chamado individual para nós, Ele fez também um chamado coletivo. Porém, a responsabilidade ou no coletivo, ou muito menos no pessoal, é minha e é sua. Estão entendendo, amém? Oh, aleluia. Olha só, por isso que Jesus Cristo, Ele diz algo interessantíssimo em Lucas 18:8. Ele fala assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele faz uma questão, ele se questiona. Ele fala: será que no momento que eu voltar,
eu vou encontrar pessoas que ainda têm fé, que ainda mantêm o coração, que ainda trabalham, que ainda lutam, ou são aquelas pessoas acovardadas e se escondem atrás da religião. Por exemplo, macumba não pega porque eu vou na igreja. Olho gordo não pega porque eu faço parte lá do grupo do louvor da igreja. Tal coisa, quer dizer, se acovardando atrás da religião ou atrás da igreja. Deixa eu dizer algo no seu coração, querido, porque a grande maioria de vocês já conhece a palavra, mas a religião não pode proteger você. A igreja não pode fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. O que vai garantir a sua vida, a sua salvação, é a tua fé, é o teu posicionamento, é a tua maneira de caminhar, são as suas atitudes. Amém? Isso é importante. Então eu preciso entender, existe uma responsabilidade minha que eu preciso tomar. Amém? Então estamos vivendo hoje, como eu disse semana passada, estamos vivendo um apogeu de religiosidade e uma abstinência de fé, um apogeu de doutrinas. Eu tenho estudado bastante nas últimas semanas o livro de Atos, a igreja primitiva, né? E eu vou muito em breve, eu vou anunciar a semana, para quem quiser, eu quero fazer um estudo, né, bíblico, né, para quem quiser participar do livro de Atos, né, para a gente poder se aprofundar e entender. Mas me chama a atenção uma coisa, eu estava lendo, eu compartilhei com a pastora, estava lendo essa semana não, sei lá como foi, mas a respeito da primeira pregação, vamos dizer assim, né? A palavra diz que quando Jesus Cristo ele ascende, né, ele fala: vão para Jerusalém, esperem que o poder venha do alto. E falam que estavam aproximadamente 120 pessoas reunidas dentro de uma casa. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Orando. Agora pensa nessa situação. O líder, Jesus Cristo, né, o mestre, havia subido, não estava mais entre eles estavam sozinhos. Era a primeira vez na história que eles estavam sós, tirando aquele momento dos 6 dias que Jesus tinha morrido, mas sabia que ele ia ressuscitar, mas estavam ali orando. Então a palavra diz que do céu veio um som como de um vento impetuoso, encheu a casa de fumaça, e suas línguas foram divididas como línguas de fogo, e eles se entendiam, né? Enfim, e ali houve uma manifestação, queridos. A igreja do Senhor nasceu embaixo de oração. Não foi um culto, não foi uma casa, nada. Foram pessoas com o coração dispostos, com amadurecimento de fé, que pararam para orar. E aqui então o Espírito Santo veio. Aí as pessoas que passavam na frente, né, a palavra vai dizer que viam ali os apóstolos, as pessoas ali orando e entendendo línguas estranhas, e falaram: esses caras estão bêbados. Pessoal, vocês estão tudo bêbados, né? O que eles estão fazendo? Aí diz que Pedro, seguido dos 11, dos apóstolos 10, se levantou e falou: não, a gente não está bêbado. Começou ali a orar em língua. Mas aí ele começou a falar, né? E ali o profeta Joel, ele foi falando, e ele vai falando sobre o Espírito Santo, aqui é Jesus Cristo e tal. E aí aqueles homens pararam, olharam. Eu quero que você visualize isso. Eles pararam, olharam para os apóstolos e perguntaram assim: e agora? O que faremos nós? Por quê? Essas mesmas pessoas tinham acabado de crucificar Jesus, acabado de matar ele. Nós matamos o Messias. E agora? Aí Pedro fala: se arrependam. Se arrependam. E 3.000 pessoas se arrependeram ali naquele dia. Amém. E a igreja começa ali com 3.120 pessoas. E assim vai seguir. Eu quero estudar quem quiser, depois a gente vai se falando aí. Nós vamos estudar de Atos juntos, tá bom? Mas Pedro faz Pedro não fez a Pedro. Pedro não falou assim: quantos aqui querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Pedro não fez isso. As pessoas perguntaram: pelo amor de Deus, como que eu mudo? Por quê? Por quê? Simples. Porque o Espírito Santo estava neles. Não interessa o louvor bonito, a iluminação, a igreja bonita. Se não tem o Espírito Santo, se não tem uma adoração de fé, não tem vida. Responsabilidade. Davi chama para si responsabilidade. Ele fala assim: não, eu vou
Eu vou para a batalha. Eu não sou guerreiro, mas eu sou pastor. Eu vou para a batalha. Eu vou para a batalha. E aí no verso em Samuel 17, do 32 ao 37, vai dizer assim: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa do filisteu. O seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar com esse filisteu e vencer. Bela frase do rei. Mas ele estava sendo sensato, né? Aos olhos humanos, ele está sendo sensato. Ele está falando: você é pastor de ovelhas. Você não vai vencer. Você vai perder. Você é apenas um rapaz. E ele é guerreiro desde a sua juventude. Davi, porém, insistiu. Falou: tá maluco? Eu tomo conta das ovelhas lá, rapaz. Tá ligado? Já tomou conta de ovelha, senhor Saul? Você sabe como é que a ovelha sai correndo e atrás dela ali? Os lobos ali, a galera. Senhor, você está ligado? Tomou conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se um animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Amém. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Davi está dizendo assim: a luta do meu povo é a minha luta, a luta do meu Senhor é a minha luta. Não interessa, eu já fiz outras coisas antes. Eu matei um urso, matei um leão. Esse circunciso filisteu vai morrer do mesmo jeito. Eu não vou desistir. Essa luta é minha. Essa responsabilidade que está todo mundo correndo é minha. Se o Senhor está com os olhos a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor, eis-me aqui. Eu vou contra esse filisteu. Amém. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele não está sendo intimidado pelo tamanho do gigante, não está sendo intimidado pela falta de fé do próprio rei para com ele. Ele está comprando essa batalha, amém? Ele está indo com tudo que ele pode. Ele está dizendo assim: meu pai mandou eu vir aqui entregar almoço. Eu não sou entregador de almoço, eu sou pastor. Eu sou pastor. Eu vou lutar com aquilo que eu tenho. Eu vou lutar com aquilo que Deus me entregou, amém? Então, presta atenção, a fé madura. Quando você amadurece na fé, você vai aprender uma coisa importantíssima, que a fé, ela não vai te livrar da luta contra o leão e contra o urso. Ela não vai te livrar da luta. Você vai lutar, você vai ter que ir. Só que ela vai te dar a certeza de que você vai vencer essa luta. Amém. Ela não vai te livrar. É o que eu estava dizendo isso, acho que foi no último culto. Um capacete para um motociclista, ele não evita o motociclista cair de moto, mas evita que a cabeça dele rache no chão. O capacete guarda aqui. A fé é da mesma maneira, ela te dá certeza. Agora, o que nós estamos fazendo? Aí vem um leão, aí você começa: ai Senhor, repreenda esse leão em nome de Jesus, eu sou levita, eu não posso matar o leão. Eu vi isso de um exemplo, achei ótimo. Vem aí a dificuldade, está repreendendo a dificuldade, mas você não pensou às vezes que Deus quer que você vá lá? Tem uma passagem bíblica que diz que um povo estava vindo contra o povo de Deus, e um povo inimigo vinha contra o povo de Deus. Esse povo inimigo era muito grande, era um exército muito maior do que o exército de Deus, e o povo estava com medo. Todo o povo disse: agora nós vamos morrer. E aí o rei, ele vai orar ao Senhor, né? E o Senhor fala assim: não, vá lá, se posicione. Eles jejuam, presta atenção, eles jejuam, eles oram, e aí Deus fala assim: vá lá, pega a sua armadura, pega a sua espada e vá para a batalha, porque eu lutarei a batalha por vocês.
Mas aí eles têm que ir com medo ou não. No outro dia eles abrem as portas do castelo, eles vão lá para fora e esperam ninguém. Só que no meio do caminho, Deus envia um anjo que vence todo o exército de Senaqueribe ali, todo o exército. O anjo venceu, mas eles tiveram que vencer o medo antes e se colocar em batalha. Para que Jesus ele caminhe, lute as nossas lutas, nós precisamos assumir a responsabilidade que a luta é sua também. Que a luta é sua. Às vezes pessoas chegam em nós e falam assim: ai pastor, eu não estou aguentando mais meu filho em casa, ele não respeita, ele não faz isso, ele não faz aquilo e tal, não sei o que. E espera que nós milagrosamente vamos fazer uma oração com a mão na cabeça e aquele rapaz vai virar um semi-anjo e tudo vai ficar bem. Se você, pai, não é exemplo para o teu filho, não cobra o seu pastor a mudança do seu filho. O ponto é, nós temos a nossa responsabilidade, mesmo para com a fé. Às vezes nós confundimos e nós achamos que porque tenho fé, então Deus é obrigado a fazer tudo o que eu espero. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra fala assim, né? Olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter problemas, você continua ali, né? Então, Davi está naquela. Eu vou lá, é minha responsabilidade. Eu assumi, o rei abençoou, e Davi estava com, como diz a linguajar, sangue nos olhos. Falou: vou. Se esse filisteu não vai desafiar. Eu acho muito bacana a maneira que Davi enxerga. Ele não estava preocupado com a honra dele, a honra do rei, a honra das pessoas que estavam com medo. O negócio de Davi foi como ele ousou insultar o nome do Senhor. Como que ele ousou isso? Como que ele tem coragem? O que nós fazemos aqui? Quando alguém às vezes fala mal do Senhor, a gente não fala nada, a gente fala assim: nossa, coitado, Deus vai castigar ele. Mas se você não falou, você fala: Deus, ele vai fazer alguma coisa, ele está perdido, olha, eu estou seguindo, né? A palavra diz que Deus não precisa de advogado, ele não precisa de nós para defender, nem. Mas no mínimo, uma indignação no nosso coração tem que ter, senão você não ama. Eu quero ver aqui alguma mãe que tem seu filho, alguém chega e fala mal do seu filho para você, como é que você vai ficar? Se você falar: realmente ele é feio isso, realmente ele é mal educado, nossa, eu também gosto dele. Quer levar? Né? Estou vendendo, ó. Quiser levar, eu vou junto. Não, nenhuma mãe vai fazer uma coisa dessa, porque ama. Pode ser, né, o filho com mais desafios que tenha, mas ela vai se colocar: não, limpa a boca para falar do meu filho, né? Como uma leoa que vai defender. Amém? Então, Deus, ele vai te fazer vencer aquilo que ele colocou você para lutar. Amém. Deus vai te fazer vencer aquilo que ele te pôs para lutar. Amém. Se existe um desafio que foi te dado, não é da sua responsabilidade desistir, porque o desafio pode até ter vindo da boca de um homem, mas se é de Deus, o desafio não foi o homem que te deu, é Deus que te deu. Se você está indo para trás, então significa que você não é maduro na fé para aquilo. Mas se você não é maduro na fé para aquilo, então por que Deus te chamou da primeira vez? Será que Deus errou? Ou será que é você que está negociando? Quantas vezes queremos negociar com Deus? Ai, Senhor, tu sabes que eu tenho trabalhado tanto, tu sabes como eu estou sendo injustiçado na minha empresa, Senhor, tu sabes como que eu estudei para essa coisa, Senhor, tu sabes que eu mereço um salário maior, Senhor, tu sabes, né, Deus? Aí aquele salário, né, Senhor, né? Então, quantas vezes nós ficamos ali, de novo, eu espero que seja maduro ao entender. Eu não estou dizendo que você não deva pedir, não deva orar. Você deve sim. Você tem que pedir sim, tem que orar sim. Mas você tem que ser maduro no que você ora, para que você seja maduro no que você vai ouvir de resposta. Mesmo que você não tenha uma não resposta também é uma resposta. Amém? Nós temos que continuar ali. Amém? Agora, às vezes esperamos as melhores oportunidades de Deus para cumprir o chamado dele. Já parou para pensar nisso? Ai, Deus, eu só vou tocar nesse louvor aqui quando eu tiver o dobro de pessoas, porque eu vejo aqui, né, eu vejo esse Renato, ele toca todo domingo. Deus queria tocar todo domingo aqui, eu preciso descansar. Se der aqui cortar, toque 2 louvor,
toca sexta, toca, né, domingo. Ah, não, Senhor, eu sou tecladista, eu sou baterista formado pela melhor faculdade aí, mas não dá, né, Senhor? Manda mais gente aí, né? Ou às vezes você está esperando, a pessoa está esperando, não, eu tenho que fazer um curso de teologia, ser graduado em teologia, fazer pós-doutorado em escatologia, para então eu começar a abrir uma célula. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Deus vai usar você com o que você tem hoje. Glória a Deus. Deus vai te usar com os dons que você tem agora. Você não precisa de mais do que isso. Na caminhada você vai crescer mais, porque Deus vai te levar a lugares maiores. Só que Ele mesmo vai prover para você. Ele mesmo vai prover para você discernimentos. Ele mesmo vai prover para você, amém, aquilo que você precisa, mas Deus Ele vai te usar com o que você tem agora. Não queira ser aquilo que você não é agora. Não queira estar no lugar de alguém que ainda você não está pronto para ser. Quer ver um exemplo do próprio Davi? Lembram quando Davi ele foi ungido rei por conta que Saul havia desobedecido? Lembram disso? Né? Então Deus ele fala com o profeta Samuel. O profeta Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e acaba lá ungindo Davi como rei. Queridos, quando Davi foi ungido como rei pelo profeta, que roupa que ele estava usando? Roupa de pastor. Roupa de pastor. Quando Davi foi lutar com Golias, que roupa que ele estava usando? Roupa de pastor. Quando Davi adultera com Batseba, coloca o Urias na frente da batalha, que roupa Davi estava usando? De rei. Aí vem o profeta Natan, conta para ele o quê? Uma história de pastor, para que ele volte a ser pastor. Você é o que Deus te chamou para ser. Ande de acordo com o seu chamado. Pastor, mas é errado hoje Deus me chamou para pregar. É errado eu querer ser levita? Não é errado. Mas não abandone o que Deus te deu para você querer viver aquilo que não é o seu momento. Estude, busque aquilo, mas ouça a Deus em primeiro lugar, para que Deus te conduza naquilo que tem que ser conduzido. Quantos estão entendendo essa noite? Não seja enganado achando que a fé vai te livrar dos seus problemas. A fé vai te trazer mais problemas. Mais problemas. Só que a palavra diz que nós crescemos de fé em fé e graça em graça. Nós vamos crescendo. E nós vamos crescendo. E é assim que nós crescemos. É assim que nós seguimos. Amém? É dessa maneira que nós vamos. Bom, 1 Samuel 17, do 41 ao 48. Continua a nossa história. Golias, com o seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Primeiro bullying da história que é os ruivos. Gritou para Davi. Golias gritou para Davi: por acaso eu sou um cão que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Deixa eu dar uma pausa aqui e voltar um pouquinho antes disso. Depois que Davi, o rei abençoa ele e manda ele embora, a palavra diz que o rei tentou pôr as roupas dele e Davi, né? E Davi não conseguia se movimentar com aquilo. Lembra? O rei tentando fazer Davi ser guerreiro. Mas ele falou: não sou guerreiro, eu sou pastor. E o que Davi sabia fazer? Davi sabia jogar pedra. Davi ele sabia usar a funda. Então a palavra diz que ele vai no ribeiro, escolhe 5 pedras lisas, e ele ali, ele guarda, ele vai desse jeito. Ele vai com um cajado e a funda. É assim que ele vai. Por isso que Golias está falando: você vem lutar comigo com um pau. Tipo, Golias tinha espada, né, gigantesca ali, né? Por isso que você é maluco, né? Ainda por não ser ruivo, fez bullying com o rapaz, chamou o cara de ruivo, gente. Nada contra os ruivos aqui, tá bom? Eu tenho descendência de família ruiva, inclusive. Bom, Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo,
mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafia. Você vem comigo com espada, Golias, mas eu vou em nome do Senhor do Senhor. Eu vou em nome daquele Senhor. Você não está vendo quem está atrás de mim, Golias? Eu não estou sozinho, não. Aí Davi continua. O Davi é marrento, gente. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, e de seus homens, as aves e os animais selvagens, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada e nem com lança. Salva como? Pela fé. Pela fé ele pode usar qualquer coisa. A batalha, aí Davi fala, a batalha é do Senhor. Você está me vendo aqui, eu sou um representante, você está lutando comigo. Você está lutando com o Senhor. Você não sabe com quem é que você está lutando. Você está lutando com o Senhor. E Ele entregará você em minhas mãos. E quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Então acabou ali aquela honra, né? Acabou aquele negócio. Aí Golias pegou a espada ali, foi para cima de Davi. Davi correu, e não fala que Davi correu de Golias, né? Davi correu na frente de Golias ali. E assim, Davi deve ter calculado, ele está a tantos metros de mim, eu vou pegar essa funda aqui, eu vou atirar pedra por pedra aqui, vai que vai, não vai encaixar, a cabeça é gigantesca, eu vou errar. E ele foi ali, ó, né? Então a gente vê, Davi não sai correndo do inimigo, ele corre em direção a ele, pois Davi estava com a sua experiência a tirar pedras, né? E com a sua fé, e com a certeza da vitória. Ele não tinha nada, eu vou vencer. Não tem como eu perder, porque eu não estou sozinho. Essa é a fé madura. Não é a fé de se acovardar, não é a fé de jogar, eu não vou estar com Golias, a responsabilidade do rei, o rei que lute, o pastor que ore, o pai que cuide. Você vê, às vezes você vê um filho de alguém aqui da igreja que está preso a cair, você fala, meu Deus, cadê o pai da criança? Você vai deixar cair. Ó, seu filho está a cair lá, hein? Caiu, que dó. Pô, mas está com dó, né? Está com dó, mas eu não sou pai dele. Vai que o pai dele ia brigar comigo se forçar no filho. Compreende? Parece absurdo, mas é assim que nós fazemos com Deus, com a nossa fé muitas vezes. É desse jeito, a gente acha que Deus tem que resolver tudo, que é obrigado a fazer tudo. Não, Senhor, eu quero que resolva aqui. Por exemplo, esse altar aqui, gente, estava bem bagunçado durante vários meses. E eu tenho pedido para ser arrumado isso aqui, já estava em jejum, já de 21 dias. Estava na batalha. E de repente, o dia que eu parei de pedir, ela apareceu arrumado. Eu falei, caramba, você para de pedir. Né? Mas arrumou, agora estou orando para continuar arrumando. Mas tem coisas que nós temos que pedir. Mas nós temos que esperar que Deus vai fazer. Não esse exemplo que eu dei, obviamente, mas exemplos na nossa vida, né? Agora, por que Davi vence? Estou dando minhas conclusões aqui. Por que Davi vence a batalha com Golias, além disso tudo? Não, o pastor já deu mais do que exemplo aí, né? Golias, né? Davi estava com fé e tal. Mas tem alguns pontos interessantes. Davi, quando ele vai lutar com Golias, embora ele não deixa ser pastor, né? Ele está com as suas vestes pastorais ali de cuidador de ovelhas, mas Davi, ele está focado, ele está inteiro, ele não está para metade, ele está inteiro para a batalha. Quantas vezes nós estamos na igreja pensando na janta? Quantas vezes estamos, tocando, pensando, eu preciso do banheiro? Quantas vezes nós estamos na célula, orando, e pensando, tem que passar no mercado? Você está orando pensando que você tem que ir no Maier, pensando que você tem que ir no Kruger, né? Quantas vezes nós estamos fazendo as coisas, nós não estamos focados, nós não estamos inteiros? Como que eu quero ter uma vitória de algo que eu não sou inteiro naquilo? Se eu não estou focado naquilo. Eu falo isso por mim. Às vezes eu estou no meu devocional, que
faço praticamente todos os dias, e os meus devocionais geram muitas coisas. Geram as ministrações dos domingos, às vezes coisas que Deus fala comigo, coisas que eu passo para alguma pessoa, enfim, mas às vezes se eu estou lá fazendo e eu desfoco por qualquer motivo, aí eu não consigo completar, eu não consigo voltar onde estava antes. Então às vezes eu estou em casa fazendo alguma coisa, procuro, né, ficar no basement ali, né, e põe um fone de ouvido para escutar algum louvor baixinho para não me desconcentrar, para eu continuar focado naquilo, porque se eu desfocar, eu me perco, né? Quer dizer, o foco, ele é importante. Por que nós não recebemos às vezes as bênçãos de Deus? Porque nós começamos com uma super fé no começo da oração, mas depois que passou 10 dias e Deus não falou nada, você já não ora igual ao dia 1, você já está cansado, você já está achando que não é de Deus, um monte de pensamento já vem, você perdeu o seu foco, então o foco não vem, você não se dedica mais. Por que, né, nós quebramos às vezes nossas alianças com Deus? Porque perdemos o foco. Por que caímos em pecado? Porque focamos no que não é bom. Por que nós negociamos? Porque deixamos de focar em Deus, né? Quando Pedro afunda, por que ele afundou? Porque ele não focou mais em Jesus, ele focou nas circunstâncias. Então Davi, ele vai para a batalha com todo o foco, ele está com tudo que ele tem, amém? Agora, o mais importante, Davi percebeu algo que ninguém percebeu. É engraçado, no começo da história que você vai ver, eles começam a descrever Golias, né? Os soldados, ele é um soldado de 3,10 metros, com uma lança com tantos centímetros, com um escudo que pesa tanto, ele tem uma armadura que tem que ser... Eles fazem a descrição inteirinha de Golias, tudo que Golias tem. Os caras repararam em tudo, ele usa Nike Air, usa bombeta branca e vinho, né? Eles olharam tudo do Golias. E Davi estava ali. Mas a primeira coisa que Davi percebeu, que ele já sabia que ele ia vencer, que ninguém percebeu, é que Golias era incircunciso. Ele não tinha aliança com o Deus eterno. Ele olhou e falou: peraí, ele não conhece o Senhor, ele não conhece o Senhor, ele não tem aliança com o Senhor, ele não faz parte da família do Senhor. Não sei se alguém pregou para Golias, não pregou, mas o ponto é, ele percebeu que ele lutava pelos deuses com o dedo minúsculo dele. Ele falou: ele não faz parte, então a vitória é certa, não importa o tamanho que ele tem, não importa o tamanho do inimigo, porque ele não faz parte. Por isso que eu e você, nós não devemos temer o inimigo quando ele se levanta contra nós, porque o inimigo não tem aliança com o Senhor, você tem uma aliança com ele. Faça fé da aliança que você tem, se posicione e ande por essa aliança. Amém? E é dessa maneira, quando Davi chega ali, amém? Quando Davi ele chega na batalha, Davi simplesmente ele olha intrometidão, ele vai, qual foi o foco de Davi, gente? O pessoal faz as promessas, não, se você matar Golias aí, sua família não vai pagar mais imposto, vocês estão tranquilos, vai casar com a filha do rei. O que significava casar com a filha do rei? Agora, entrar para a família real, né? Isso é uma honra, né? Mas, embora Davi pergunta o que queria fazer, mas qual foi o ponto focal de Davi que o levou para a batalha e que deu vitória para Davi? Simples. Ele focou em alguém que ia contra a vontade do Senhor. Ele entrou no começo para honrar o nome do Senhor. O começo e o fim de Davi foi para honrar a Deus. E por que isso é importante? Porque se você começa qualquer propósito, qualquer projeto na tua vida, na igreja, para honrar a Deus, você vai acabar bem sucedido. Mas se você começa qualquer projeto para honrar os homens, você vai acabar sendo humilhado, descartado. Se eu coloco um projeto na minha vida para honrar a Deus, Ele vai me exaltar, porque é para Ele, porque é para qualquer coisa. Se eu vou para o meu trabalho, olha, Senhor, eu vou lá, mas que eu seja o meu trabalho no servo do Senhor ali. Usa a minha vida no meu trabalho, seja qual for o trabalho que você faz, atendendo clientes, dando aula, cozinhando na empresa, não interessa. Mas você sai assim: Senhor, que eu possa
ser o alvo, que o Senhor possa ser o alvo, que possa dar exemplo hoje aqui. O maior exemplo disso é Babel. Babel, a Torre de Babel, ela foi construída por conta de vários aspectos, né? Enfim, que não tem como discorrer tudo aqui, mas em resumo, as pessoas ali, eles tinham a ideia de que Deus havia enviado o dilúvio, eles tinham a ideia ali que Deus era um Deus mau, então eles pensaram, vamos construir uma torre, aonde se vier outro dilúvio, ninguém vai morrer, e vamos chegar até perto de Deus. O propósito de Babel era para homens e demônios. O que aconteceu? Babel foi destruída, as pessoas não conseguiam mais se falar, e Deus foi exaltado. Então, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que vai como homens, acaba como homens. Os projetos que você deve começar, precisa ser necessário que a sua fé entenda que ela é para o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo, para terminar aqui, a gente vai orar já. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, eu já contei isso antes, mas o apóstolo Paulo, ele sempre quis, uma das vontades dele era pregar aos romanos. Ele queria pregar para Roma, para César, né? Porque ele fazia parte desse, né? Ele queria pregar para essas pessoas, e toda vez que Paulo ia para lá, Deus, não, agora você vai para o Chipre. Não, agora você vai para Macedônia. Não, agora você vai. E aí a vida de Paulo foi passando, ele fazendo a vontade de Deus em tudo, até que chega o final da vida. Ele não tinha ido ainda para Roma. Só que no final ele é preso e ele é mandado para lá. E lá ele vai ser, né, ele vai ser decapitado. E ele acaba tendo a oportunidade, muitos comentaristas entendem, ele sim teve a oportunidade de, né, a própria Bíblia dá base para isso, para pregar e para falar de Jesus para aquelas pessoas, para César, aquelas pessoas que dominavam ali. E depois que ele faz isso, aí ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Percebam, Paulo, no fim da vida, próximo a morrer, já idoso, ele fala assim: olha, eu combati o bom combate. Por que o bom combate? Eu combati aquilo que Deus colocou para que eu combatesse, e não foi fácil, mas Deus me deu vitória em tudo que eu fiz. Combati o bom combate, acabei a carreira. O que é? Tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz, não ficou nada para trás. Eu ensinei discípulos, eu formei, abri igrejas, eu fiz coisas que os outros apóstolos não fizeram, eu caminhei por todos os lugares, mesmo dentro da cadeia, onde eu poderia ficar aqui chorando, eu passei a louvar a Deus, mesmo preso eu louvava, eu cumpri tudo aquilo que Deus mandou cumprir, ou seja, acabei a carreira. Mas no finalzinho, a última palavra, ele fala assim: contudo, acabei a carreira, né? E guardei a fé. Quer dizer, aquela fé que me faz caminhar, mesmo hoje eu idoso, mesmo hoje eu acabei o que Deus mandou fazer, mesmo nesse momento, se Deus ainda me dissesse: Paulo, sai daí, eu vou te mandar para outro lugar, eu me levanto e eu vou, porque eu vivo de fé em fé, graça em graça. Quanto está entendendo esse lugar, amém? Isso é maturidade de fé. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar. Isso é maturidade de fé. Nós precisamos ser maduros na nossa fé, não esperar que as coisas vão se resolver por favores dos outros, não esperar que as coisas vão se resolver porque alguém te prometeu alguma coisa, ou porque Deus está te devendo uma resposta. Não é isso, não é dessa maneira, meu querido. O ponto é: eu preciso aprender a assumir a minha responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Querido, você tem uma responsabilidade para com Deus na sua fé. Você tem uma responsabilidade para com a igreja, no ministério que você faz parte. Se você faz parte dessa igreja e faz parte desses ministérios, é sua responsabilidade trabalhar com aquilo que Deus derrama sobre essa igreja. E não esperar que os outros façam por você.
É sua responsabilidade chamar as pessoas. Quando temos evento de homens e mulheres, é sua responsabilidade orar e jejuar e trabalhar por isso. Quando Deus te chama para louvar, é sua responsabilidade adorar o Senhor e buscar o que vocês entendem. Nós temos nossas responsabilidades. Amém. Glórias a Deus.